Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 3 das Leis Morais, capítulo 7 da Lei da Destruição, e hoje é uma continuidade do tema da sessão passada, o tema crueldade, e a gente começa hoje então a partir da pergunta número 756. E a pergunta número 756 diz assim: a sociedade dos homens de bens se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? E a resposta: a humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joerado. Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. A referência aqui à evolução, à progressão. Então, a pergunta diz se algum dia a gente vai se ver livre de seres malfazejos, ou seja, de espíritos que encarnam conosco e que ainda não estão suficientemente bons, não evoluíram suficientemente, e por conta disso, a gente lembra da discussão entre o bem e o mal. O mal, na realidade, é a ausência do bem, quer dizer, o mal é quando a gente age em desacordo às leis divinas ou naturais. Então, o mal proporciona para aquele que o pratica um maior esforço, porque como ele nada contra a correnteza, que é a lei divina natural, ele acaba sofrendo as próprias consequências das suas atitudes. Por outro lado, para aqueles que já estão mais preparados, conhecedores e que estão mais adequados a esse encaminhamento da lei divina natural, o mal, ou seja, aquele que caminha em sentido contrário, que tenta usar subterfúgios para alcançar certos benefícios, acaba sendo incômodo, acaba sendo um empecilho. É como alguém que não está preparado para o convívio. E aí a questão se diz se um dia a gente ficará livre desses que não conseguem ainda evoluir, que não estão ainda naquele grau que conseguem reconhecer a diferença entre o bem e o mal. E o texto diz que, na medida em que a gente evolui, a gente vai tomando consciência do grau de imperfeição que temos e aí a gente vai se corrigindo. E a gente lembra também que numa escala maior, a gente tem o próprio mundo em mutação, né? Nós estamos saindo de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, para que aconteça essa migração, essa mudança de prova e expiação para a regeneração, aqueles espíritos que não estiverem preparados com o nível de adiantamento espiritual adequado para a convivência num mundo de regeneração, serão retirados do convívio aqui, do planeta, e serão levados para um outro local, para uma outra localidade, para um outro planeta, para que lá eles possam continuar o seu processo de evolução, sem atrapalhar, sem atravancar o desenvolvimento dos seres que aqui ficarem, que estarão mais capacitados para uma convivência num mundo mais harmonioso. Isso não significa nenhuma punição, né, mas significa um reconhecimento que Deus tem e que cada um de nós cabe a cada um de nós através do livre-arbítrio, a velocidade e o empenho que nós temos na própria correção, em como a gente se modifica. E aí, dado esse caminho, mas não é possível que, por exemplo, o mundo todo fique parado por conta de que alguns ainda precisam se desenvolver. Para que haja justiça, esses que estão preparados para um mundo melhor seguirão para um mundo melhor, aqueles que não estão preparados serão levados para um outro lugar para recapitular, para poder passar por mais provas, por mais desenvolvimentos, de maneira que um dia eles estejam adequados para uma convivência num mundo mais elevado. Então, em linhas gerais, a gente tem a mudança do mundo como sendo um mundo mais apropriado a seres mais evoluídos e aqueles que não estão preparados com um mundo um pouco mais atrasado, para auxiliar inclusive no desenvolvimento desse mundo um pouco mais atrasado, porque isso também será benefício tanto para aqueles que lá estão, que são mais atrasados ainda do que esses que estão sendo levados para lá, como para aqueles que estão indo para lá, porque agindo em missão ajudarão no desenvolvimento daquele povo. E a gente faz uma referência aqui ao que a Terra já passou, né? Quando os exilados de Capela vieram para cá, seres muito mais avançados
do que nós, daqui desse planeta, e que vieram durante um tempo, estiveram por aqui para nos ajudar no conhecimento das ciências e evoluir mais rapidamente. Quando eles cumpriram o seu papel aqui, retornaram para sua pátria espiritual, que já tinham alcançado o objetivo da missão que eles vieram fazer aqui. E nesse avanço da missão, então mais preparados e mais capacitados para retornar num convívio mais avançado, melhor, vamos dizer assim. E a gente começa então um outro tema chamado duelo. Então, tema duelo, do capítulo 7 da Lei da Destruição, do livro 3 das Leis Morais. Então, pergunta número 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E a resposta? Não. É um assassínio e um costume absurdo digno dos bárbaros. Como uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. E nos dias de hoje, a gente precisa considerar que essa pergunta foi feita lá nos idos de 1800 e tralalá, 1850 e qualquer coisa, já que a primeira publicação foi em 1857 do Livro dos Espíritos, né? Esse hábito era mais comum naquela época. Hoje é praticamente extinguido, não se ouve mais falar em casos de duelo, não dessa maneira clássica como existia, como sendo uma situação socialmente até aceita, né? Quando um duelava com o outro, submetia o outro ao duelo, existia um código de honra para participar do duelo. Mas continua sendo absurdo, continua sendo um costume bárbaro que extinguiu-se da sociedade, e aqueles que ainda agem nesse intuito, com o intuito de lavar a própria honra na base do sangue do outro, na realidade cometem um crime muito grave, que é um crime de assassínio. Pergunta número 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá? E a resposta é um suicídio. Aqui a referência é aquele que deseja de morrer, mas não querendo praticá-lo, arruma uma entenda com outro que sabe mais capaz, que então, através esse outro, o fará sucumbir, o matará através do duelo. Então arruma uma treta, uma discussão, para que através do duelo é como se pudesse sair honrado por conta de ter participado por um duelo. Aquele que pratica o duelo, e a gente já viu muitas vezes aqui em todas as situações no Livro dos Espíritos, a intenção é muito mais importante que a ação de fato. Se a intenção era de morrer, de provocar o duelo para morrer, ali está então o cerne da questão. Então é um suicídio nessa questão. Como também é um assassínio quando aquele que provoca o duelo sabe que tem muito mais condições e muito mais habilidades do que aquele que está sendo convocado para o duelo, porque tem a certeza de que através das suas habilidades desenvolvidas está mais preparado para assassinar, para matar o outro. Então é um assassínio disfarçado de um comportamento social que existia na época, não mais, como a gente já falou. Item A da pergunta 758. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? E a resposta, um e outro. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa primeiro porque atenta friamente de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Há o desejo, a intenção aqui de cometer o assassínio, ou de ser assassinado, ou de colocar as custas de poder ser assassinado diante desse confronto, implica para ambos os seres, tanto para aquele que vai ser o vencedor do duelo, que assassinará o outro, como aquele que sucumbirá, todos os dois têm essa deliberação de estarem cometendo um ato bastante grave, né? E que implicará na morte de um outro. Então não existe escusas aqui, não existe explicação, não existe nenhum tipo de atenuante nessa história, por mais que se justifique em defesa da honra. Isso já não cabe mais nos dias de hoje. A gente sabe o quanto isso é falacioso, quanto isso tem sido utilizado até nos meios, nos tribunais,
como sendo uma escusa, uma justificativa de um ato terrível cometido, isso já não emplaca mais, quer dizer, nem a própria justiça nos dias de hoje entende e aceita esse argumento como sendo um argumento válido, quanto mais as leis divinas ou naturais. Pergunta número 759. Que valor tem o que se chama de ponto de honra em matéria do duelo? E a resposta: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. A gente já viu, discutiu outras questões. E há um pouco tempo atrás eu pesquisei o termo orgulho, e orgulho vem do catalão, que é orgou, e que significa considerar-se mais do que na realidade é. Então aquele que é orgulhoso considera-se acima daquilo que na realidade ele é. Então o orgulhoso é sempre um problema, é sempre uma falta de humildade, é sempre aquele que não se reconhece na sua situação e considera-se acima dos outros. Então, orgulho e vaidade no sentido aqui de que o ponto de honra, que aquele que se acha ferido na honra e se vê no direito de chamar o outro para um duelo, para lavar a sua honra, já não é nem mais aceito nos dias de hoje. As leis cada vez mais se estabelecem que esse tipo de desculpa já não é mais aceito e é considerado então como sendo um ato falho, alguém que deve ser penalizado. Item A da pergunta 759. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? E a resposta? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores, estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão agravos. A gente tem já insistido bastante nesse ponto. Primeiro que se considera, se a gente falar no tipo clássico, aqui onde existiria os casos de ponto de honra, como alguém que tenha, por exemplo, cometido adultério, provocou o adultério com a esposa de outro, e aquele que é o infringido se acha no direito de ponto de honra de justificar a sua disputa, o seu duelo. Se desconsidera aqui questões bastante simples, como que a participação do cônjuge nessa história, porque a mulher é sempre colocada nessa situação como um objeto, como alguém que não decide, como alguém que não tem nenhum tipo de definição a respeito da questão. Então a questão fica sempre entre os homens que estão a duelar, que não faz o mínimo sentido nos dias de hoje. A gente sabe que essas condições são sempre condições que são de acordo comumente. Quando existe um processo de violência, por exemplo, que poderia justificar a não aderência ou não a concordância da mulher, ou de um processo de estupro, por exemplo, e aí justificaria essa questão da honra, a gente tem legislação a respeito, a gente tem polícia, a gente tem juiz, a gente tem leis que estabelecem qual que é o tipo de punição e como deve ser tratado, justamente para que não se faça no calor da emoção, que aquele que cumpre as designações do que está estabelecido em lei seja alguém que tenha um olhar isento, que possa olhar para aquela questão e fazer o devido juízo e o peso adequado para aquele mal que tenha sido praticado, e não aquele que está envolvido emocionalmente no caso. Então, não se justifica, não há nenhum tipo de escusa sobre o ponto de vista espiritual pelo fato de cometer um assassínio por uma questão de ponto de honra. Continuando, ele diz assim: há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se do seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos, o que não podem atingir. E entrando então, mais um tema do capítulo 7 da Lei da Destruição, do livro 3 das Leis Morais, que tem por título Pena de Morte. Então, pergunta número 760 diz assim: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E a resposta, incontestavelmente, desaparecerá, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens
de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes e que a sua aplicação se acha limitada. Se entre estes mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se pratica em termos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. A gente sabe que em alguns casos, algumas nações, já que a gente tem as leis humanas, e que a gente diz que estão adaptadas à sociedade, ao tempo específico, né? As leis humanas têm uma validade, embora de inspiração nas leis divinas ou naturais, elas têm uma limitação de propósito. Então, alguns países, por adaptarem a sua cultura, suas restrições sociais, ainda entendem a lei, a pena de morte, né, como sendo uma punição para alguns tipos de crime. O que a gente entende, principalmente como espíritas, né, que no final das contas, a pena de morte não resolve, não redime o culpado e muitas vezes possa fazer com que esse culpado possa se tornar ainda mais fortalecido em não estando mais encarnado, podendo agir mais facilmente desencarnado para provocar o mal a outras pessoas ou aquele grupo mesmo que o condenou. Então são várias as consequências, várias as atitudes que podem decorrer do fato da morte do indivíduo que provocou o mal. Então, não cabe a nenhum de nós a melhor pena que poderia acontecer ao culpado de qualquer crime seria resgatar esse crime, resgatar o mal que tenha feito com alguma contribuição para a sociedade ou para as pessoas às quais ele feriu. A lei divina ou natural, através da reencarnação, propõe esse conserto, esse resgate, na medida em que a gente expia aquilo que provocou no passado, de maneira a resgatar ou a contribuir ou a devolver o mal que tenha sido em bem, o mal que tenha sido feito no passado, né? Mas as leis humanas ainda não na sua totalidade, porque dependem muito de país, depende muito da situação, depende muito da época. Alguns países ainda consideram a pena de morte. Não é o caso do Brasil e isso vai indicar um dia, quando isso for extinguido, que na realidade esse tipo de penalidade não resolve os problemas sociais. A gente tem, por exemplo, dos países que adotam a pena de morte, que muitas vezes eles acabam reconhecendo que aqueles que estão na fila da morte aplicada, né, por conta da aplicação de uma lei, acaba se descobrindo muitas vezes que o julgamento foi anulado ou falseado, ou aquele que está hoje na fila esperando a cadeira elétrica, por exemplo, na realidade não cometeu o crime. Com os avanços que a gente tem de tecnologia, de ciência, de capacidade de avaliar as coisas, a gente consegue entrar com mais detalhes, avaliar mais detalhes daquilo que aconteceu, podendo ainda resgatar certas situações em que levaria o indivíduo à morte sem ele nem mesmo ter culpa, né? Quanto mais, mesmo tendo culpa, a gente sabe que isso também não resolve o problema, não vai resgatar aquela situação. A culpabilidade de pena de morte considera a não existência de outras vidas, na medida em que esse fulano, aquele que cometeu o crime, em morrendo, o problema não está resolvido e pode ser agravado numa vida seguinte. Pergunta número 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele este direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? E a resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar a um criminoso a porta do arrependimento. E aqui, a gente já discutiu em alguns tópicos passados, quando se trata de um confronto direto, por exemplo, num caso de morte, onde existe caso de guerra, onde existe o sentido da preservação da vida, a própria situação da qual isso acontece
é um atenuante na medida em que é uma defesa direta, uma conservação da vida. Se você entra em discussão ou onde só existe duas saídas, ou matar ou morrer, aquele que mata para defender a sua própria existência, mesmo a lei humana considera como sendo atenuante, embora exista ainda assim o assassínio, existe o atenuante que era em busca da preservação da sua própria vida. É diferente dos casos onde esse assassinato é provocado, é aquele que busca o assassinato, busca aniquilar a vida do outro. São situações bastante diferentes. E quando isso acontece simplesmente por conta de uma penalização, não existe nem a chance do outro, aquele que cometeu o crime, poder se arrepender ainda em vida. Se esse arrependimento um dia acontecerá na espiritualidade e nas existências futuras. Mas isso pode tornar essa questão, fazer com que esse processo de arrependimento fique retardado e acabe se alongando muito mais do que poderia ser se ele continuasse aqui existindo ainda, para poder pensar em vida ainda aqui o mal que tenha provocado. Pergunta número 762. A pena de morte que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? E a resposta: necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. Você sabe que a consequência do grau de ignorância que o homem tem, da mesma maneira que a gente diz que um dia as guerras tenderão a desaparecer do planeta, porque o homem terá conhecimento para poder descobrir que as guerras não são um meio bom de se resolver as questões e que existem outras maneiras mais construtivas de se resolver. Também a pena de morte um dia será eximida, também não existirá, porque também a gente reconhecerá que existem outras maneiras de resolver esse tipo de problema. O termo aqui diz se é necessidade das situações mais antigas. Não é necessidade, ninguém nasce com um chipzinho ou com uma definição de que deva matar, que deva assassinar o outro. O assassinato, quando acontece, quando muito mais atrasado, acontece com uma única solução que muitas vezes o indivíduo tinha para responder àquela atitude, mas que, como todo, a gente já conversou algumas vezes, à medida em que o espírito entra no reino nominal, ele começa a ter o livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões, e o livre-arbítrio vem dar para ele a possibilidade do erro com análise das consequências. Então, na medida em que a gente erra, a gente percebe através das consequências do erro que cometemos que aquilo foi uma atitude ruim, que não foi uma atitude boa. Então a gente se reforma com base nos erros cometidos. O assassinato, as guerras, o duelo e pena de morte são todas situações onde nós tentamos dar uma solução ao problema. Essa solução se mostrou ruim porque ela traz consequências, e quando a gente começa a analisar as consequências, começa então a reformar esse código e colocar de uma maneira diferente, e perceber que isso não resolve o problema. Exemplo, a gente sabe nos países onde existem a pena de morte ainda, como sendo um ponto da legislação humana, que na realidade a aplicação da pena de morte não resolve os problemas de crime, não diminui os crimes existentes, muito pelo contrário. Os crimes tendem a aumentar, o número de homicídios é aumentado. Então a pena de morte, como um sinônimo ou como um resultado de resolver os problemas de criminalidade, na realidade é inócua, não faz efeito, e quando faz efeito contrário. Então o que demonstra que esse tipo de solução não é uma solução adequada. E por conta disso que a sociedade, à medida em que vai avançando, começa a eliminar a pena de morte como sendo uma maneira de resolver os seus problemas e tentando achar outras soluções. Isso faz parte da evolução humana, assim como faz parte da nossa evolução pessoal, quando a gente tenta tomar atitudes achando que é a melhor atitude possível e descobre mais tarde que aquela atitude foi uma atitude ruim, né? Isso é o erro, né? Nos é dada a possibilidade do erro para que a gente aprenda com o erro. Assim, a sociedade como um todo também evolui, também cresce. Da mesma maneira como a sociedade como um todo também descobrirá um dia que a guerra não é a solução para os nossos problemas e que existem outras soluções
que podem ser dadas para resolver os problemas que a guerra tenta resolver, os problemas que o duelo tentava resolver, os problemas que a pena de morte tenta resolver. Quando a gente vai evoluindo como espírito, a gente começa a descobrir que essas soluções que a gente tentou dar não deram muito certo e por conta disso a gente evolui. Então não é que tenha sido mal, que tenha sido necessário para a evolução do homem, mas foi a solução que o homem tentou dar para certos problemas para que ele depois descobrisse que esse tipo de solução não era adequada e que não era apropriado. Continuando, pergunta número 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? E a resposta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês as narrativas das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizestes outro tanto. Assim é que pareceu justo na época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que se tenham sido postas de acordo com aquelas. E aí um breve relato aqui da evolução da própria questão do juízo, né? O que era muito comum em épocas muito mais antigas, a utilização dos açoitamentos ou dos castigos, na medida em que o castigo fazia com que o fulano aceitasse ou comprovasse que ele mesmo tinha cometido o crime. Quando a gente sabe que, na realidade, o que acontece na maior parte das vezes é que, para cessar o sofrimento, qualquer um assina qualquer coisa, né? Para se livrar do sofrimento, você confessa qualquer coisa. Então, não é um processo justificativo que diga que o sofrimento causa a confissão de maneira adequada, porque cada um tem um limite de dor diferente, e não é através do sofrimento que se conseguirá arrancar uma confissão. Isso vem, e a própria evolução dos direitos humanos tem demonstrado, e cada vez mais os países vão evoluindo, eliminando essas possibilidades, tornando bárbaras essas atitudes, né? Hoje mesmo, a gente, estudando a história do Brasil, a gente vê que em vários momentos na história do país, e a gente sabe que isso acontece ainda em alguns lugares ainda, os presos são submetidos a castigos muito severos, a privações, no sentido de que eles confessem um crime cometido. E que muitas vezes aqueles que sofrem essas privações, esses castigos, na realidade não são os responsáveis pelo crime cometido, mas acabam fazendo por esgotamento, por querer se livrar daquela situação e muitas vezes desejando muito mais a pena de ser preso por um crime injusto do que continuar a sofrer com possibilidade de morrer nas mãos dos torturadores. Então isso se demonstrou e tem demonstrado cada vez mais essa ferramenta bárbara. Isso se usava na Idade Média e a gente tem que ter aprendido como sociedade que isso não resolve nada, que isso não resolve os problemas. Então é preciso que a gente tenha outros métodos, outras características, outras maneiras de conseguir fazer com que tenha a obtenção da verdade. E isso a gente tem conseguido, por exemplo, com o avanço da ciência. À medida que a gente consegue avançar cientificamente, começa a fazer análises de DNA, análises de gravações de vídeos que hoje populam por todo quanto é lugar. Então a gente tem vídeos demonstrando, comprovando, todo mundo tem um celular que pode gravar alguma coisa. Então isso tem sido mecanismos que a tecnologia tem dado para que a gente possa comprovar os crimes cometidos sem partir por abusos, sem partir por situações que eram medievais, situações de tortura, situações que não cabem mais nos dias de hoje. Nos lugares onde isso acontece porque esses espíritos que na realidade estão ali são muito atrasados e arcarão, com certeza, mais tarde, consequência da atitude que fazem, por desconsiderar o ser humano que existe na outra ponta. Pergunta número 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não substitui uma aplicação desta pena? Ou seja, se ancorando aqui na palavra de Jesus, se justifica a pena de morte. Então, se você matou, você vai morrer. Se você roubou, eu vou te cortar a mão. Então, essa situação da pena de talião
a pergunta é se Jesus não estaria corroborando para esse tipo de solução. E a resposta: tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, pela existência uma ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Então, a questão aqui é a tentativa de utilização de palavras que são colocadas, e a gente já falou sobre isso muitas vezes. Jesus, quando passou por aqui, primeiro que ele falava para pessoas muito simples, muito sem instrução, e o vocabulário era muito curto, muito pequeno, com muito poucas palavras. Essa era uma primeira questão. Então, Jesus não poderia ser muito explicativo, ele deveria usar termos e exemplos que fossem exemplos da época para que as pessoas pudessem compreender, porque senão ele tenderia a ser muito complexo, as pessoas não estariam preparadas para entender o que ele estava dizendo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por conta da simplicidade da linguagem, a gente sabe que os textos bíblicos foram traduzidos para mais de 1.500, 2.000 línguas diferentes. Então é um telefone sem fio passando por várias traduções diferentes, fora os concílios que existiram e que modificaram os teores daquilo que era passado. Mas ainda agregada a situação de que o Evangelho, o Novo Testamento, acontece somente, na sua primeira formulação, com mais de 400 anos depois da passagem de Cristo aqui. Então, as pessoas não eram as mesmas que estavam com Cristo aqui naquela época. Então, todos esses fatores levam a gente a desconfiar de que as palavras que Cristo tenha dito tenham sido, primeiro, exatamente aquelas. Segundo, que tenham o sentido que lhes é atribuído hoje. Então, os mais ortodoxos que tentam apegar as palavras do Cristo e aplicarem hoje na íntegra da maneira como estão, cometem um grave erro. E é preciso, como o Espiritismo traz para a gente, extrair a essência do ensinamento do Cristo. E essa essência, ela tem que ser toda integrada, ela tem que combinar. Jesus não poderia ser manso e bondoso por um lado e por outro lado ser ríspido ou exigir que a pena fosse cumprida. Ele não fez a mesma coisa, aquela que era alegada de adultério, quando condenada à lapidação. Ele se colocou na situação e disse: então, quem estiver sem problema nenhum, quem tiver sem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. O que ele tentava dizer ali? Assim, não adianta aplicar um processo de penalização, não atribuam a vocês o julgamento dessa criatura que está aqui, porque todos nós somos pecados, todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos problemas, e não é justo julgar os outros pelo nosso critério, porque nós também temos errados, nós também seríamos lapidados por essa questão. Então Jesus coloca nessa situação que só cabe a Deus o julgamento. Então esses princípios que são colocados precisam ser entendidos na época, nos costumes. Jesus não poderia destruir os costumes locais, ele precisava contornar certos costumes para que as pessoas pudessem entender. E não é possível que nos dias de hoje a gente considere que Cristo, na realidade, estimulava a violência, estimulava a correção das outras pessoas através da violência. Não é cabível para os dias de hoje. Pergunta número 765. O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem no lugar de Deus na distribuição da justiça, o que assim procedem mostram o quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que espiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Então não existe, Deus não passou outorga para ninguém
ser seu representante e o seu juiz aqui. Por mais que tenham assumido esse papel durante muito tempo, né, a igreja em geral tem se colocado como sendo o representante de Deus ou o tradutor das leis divinas para aplicação aqui na Terra, né? Mas Deus não passou procuração para ninguém, para que as pessoas pudessem reagir em seu nome. E a gente sabe o quanto de barbaridade já foi cometido na história humana em nome de Deus. Quantas guerras não foram proclamadas em nome de Deus? Quantos assassinatos não foram proclamados em nome de Deus? Então a gente sabe que não é possível que a gente tenha, que Deus seja ao mesmo tempo um ser divino, bondoso, amoroso, que tenha todo ele perdão, porque ele nos recomenda o perdão infinito, e ele seja um ser que não perdoe ninguém, ou que aplique para fulano ou para ciclano a capacidade e o poder de aplicar em seu nome penas mais duras e mais pesadas do que aquelas que poderiam ser aplicadas. Então não faz o mínimo sentido. Como explicado nas perguntas anteriores, a destinação, a solução que nós demos para certos casos, como as guerras, como o duelo, como a pena de morte, são soluções que nós humanos tentando resolver problemas que a sociedade tinha. E devemos descobrir com o passar do tempo que essas soluções foram más soluções, foram erros. E através do tempo, corrigir esses erros, estabelecendo maneiras diferentes para que a gente possa manter a sociedade funcionando, moralmente adequada, com tudo adequado, que as pessoas, ninguém está dizendo aqui que as pessoas não possam ser penalizadas pelo mal que tenham cometido, a legislação humana assim define, existe lei para isso, e aquele que caminha fora da legislação, que faz mal aos outros, precisa ser, pela própria sociedade, destinado e separado para que possa corrigir os seus problemas. Não é possível deixar que ele continue infringindo problemas às outras pessoas, mas é preciso fazer isso com um olhar divino, com um olhar amoroso, com um olhar de correção, com um olhar de que alguém que está interessado muito mais na evolução do espírito daquele ser do que com o olhar de alguém que está querendo agir por rancor, por raiva e por vingança. Não cabe mais nos dias de hoje a gente pensar em um Deus rancoroso, em um Deus que exija satisfação ou que exija justiça que não esteja escrito nas suas próprias leis divinas ou naturais. As próprias leis estabelecem o modelo e o método através da qual a justiça se aplica. Então não é necessário que nós tomemos partido ou que façamos alguma coisa, a não ser que tenhamos adquirido na sociedade um papel específico de juízes. Sejamos nós juízes preparados para julgar situações da própria sociedade, sejamos nós pais e mães que devemos e temos o dever de, durante o período do tempo que as nossas crianças são os nossos tutelados, que a gente defina para eles o que é certo, o que é errado, né? Então cada um de nós, ou como chefes, quando temos que agir e definir o que é certo e o que é errado, mas tudo isso está submetido às leis divinas ou naturais. E quanto mais conhecimento a gente tiver das leis divinas e naturais, melhor serão as nossas decisões, melhor serão as nossas posições e menos consequência teremos pelo erro que eventualmente tenhamos cometido. Ficamos por aqui e continuamos então na próxima sessão com a continuação. Estávamos então no capítulo 6 da Lei da Destruição, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá, até a próxima.